Bomba! Trump aciona o exército para invadir o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. O clima ficou tenso e a notícia pegou todo mundo de surpresa. O ministro acaba de ser desmascarado e vai parar na cadeia. As imagens que chegam agora mostram um cenário totalmente fora de controle. O Planalto entrou em desespero e o mundo inteiro está reagindo. Acabou. O Brasil nunca mais será o mesmo. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Chupa, Xandão, engole essa, Lula. O presidente Donald Trump acaba de assinar um decreto autorizando o envio imediato de todas as tropas americanas ao estado do Rio de Janeiro que forem necessárias para ajudar o seu novo aliado, o governador Cláudio Castro, a restabelecer a lei e a ordem e, consequentemente, ajudar a acabar com os eleitores do Lula. Cláudio Castro está pedindo desde o começo deste ano ajuda ao governo federal. E detalhe, foram 3 pedidos, 3 ofícios exigindo que uma GLO, por exemplo, que é a garantia da lei e da ordem, fosse estabelecida na cidade do Rio de Janeiro e em outras partes do estado. No entanto, 3 vezes o pedido foi rejeitado pelo Lula, mas a mesma garantia da lei e da ordem acaba de ser assinada pelo mesmo Lula em Belém, no estado do Pará, para garantir a realização da chamada COP30, aquele evento climático. Ou seja, o Lula já deixou muito claro de qual lado está, quem ele está disposto a defender, e a população de bem, que não é. Sabendo disso, Donald Trump acaba de entrar em ação e fazer o seguinte. Os Estados Unidos enviou uma carta para o governo do Rio, colocando-se à disposição para qualquer apoio necessário. A Ana Paula Jaume está no Rio de Janeiro e tem essas informações para nós. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Milton e Cássia. Uma semana após a mega operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, aqui na zona norte do Rio, os Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Segurança do Estado, Vitor Santos, e se colocou à disposição para qualquer apoio necessário. No comunicado, o governo Trump também enalteceu a atuação das forças de segurança do Rio e lamentou a morte de 4 policiais que, segundo o texto, tombaram no cumprimento do dever. O documento é assinado por James Parks, do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Já o presidente Lula mudou o tom e fez críticas à operação policial. Em entrevista a veículos internacionais, ele classificou a ação como desastrosa e defendeu que legistas da Polícia Federal participem da investigação. Sensacional. E é claro que o Lula está espumando de raiva até agora. Tanto é verdade que, para tentar justificar o fato de negar ajuda ao governador Cláudio Castro recentemente, ele afirmou isso. O presidente disse que houve matança e defendeu que a Polícia Federal participe da investigação. A decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso. Mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. E é claro, foi humilhado pelo apresentador da TV Bandeirantes da seguinte forma. Bom, é de se lamentar a frase do presidente da República, a começar pelo fato de não ter lamentado as mortes dos policiais, 4 policiais mortos. E segundo, não contextualizar, explicar esse termo matança. Da forma como é colocado pelo presidente, matança significa massacre de pessoas. Da forma como foi colocado, é como se houvesse ali um massacre de mais de 100 pessoas. E até agora, pelo menos, há se investigar, mas até agora, pelo menos, as imagens sugerem confrontos altíssimos com bandidos armados até os dentes, o que seria uma coisa absolutamente diferente. E terceiro, porque é absolutamente dissociada da realidade e do que pensa e o que quer o brasileiro, principalmente os mais pobres, os mais humildes e que moram nessas comunidades. Veja que pesquisa mostrou que 87% dos moradores das favelas são favoráveis a essas operações, mesmo que a gente saiba que precisa de um grande plano, inclusive de ocupação desses territórios. E para finalizar, politicamente, acaba sendo a arma perfeita para a direita, num tema tão sensível, prioridade de todos os brasileiros, que é a segurança pública, esse tipo de declaração que certamente será amplamente, já está sendo, mas amplamente utilizado na campanha de 2026. Este é o mesmo Lula que fez uma notinha sem vergonha na semana passada, em que em nenhum momento citou os verdadeiros heróis, em nenhum momento citou os 4 policiais.
não participou do velório destes militares, não está prestando solidariedade, condolências, homenagem à família destes policiais, à imagem destes heróis. É por isso que eu, Felipe Lintz, o seu vereador, acabo de fazer o seguinte discurso na Câmara, aqui para os parlamentares. O governo Lula está avaliando assistência a familiares de mortos após a operação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A grande pergunta que fica é a seguinte: em que momento esse vagabundo desse presidente da República, em que momento a ministra dos Direitos Humanos, em que momento os partidos de esquerda, como PT, PSOL e PCdoB, vão estudar um auxílio para as verdadeiras vítimas dessa mega operação no Rio de Janeiro, que são os policiais, que são as famílias desses policiais? Inclusive, a Aniele Franco, atual ministra dos Direitos Humanos, afirmou que é um absurdo as famílias dos 120 coitadinhos que foram mortos não receberem nenhuma assistência, não receberem auxílio. Horas. E as famílias que foram vítimas desses 120 vagabundos? Cadê a assistência às famílias que são as verdadeiras vítimas, que ficaram na mão do tráfico de drogas? Inclusive, esse presidente vagabundo não participou do velório dos policiais, não emitiu uma nota sem vergonha essa semana falando sobre a mega operação no Rio de Janeiro e só citou os 120 anjinhos, só citou esses lixos, não citou em nenhum momento os 4 policiais, 2 da Polícia Militar e 2 do BOPE. Sabe por quê? Porque o PT, a esquerda, este péssimo presidente que nós temos hoje, ele está acostumado a ter diálogos cabulosos com as organizações criminosas. A primeira-dama, a esposa do chefe do Comando Vermelho, esteve há mais ou menos 7 meses atrás na sede dos Direitos Humanos, com alimentação paga, com hospedagem paga, com transporte pago, com dinheiro do povo brasileiro. Aí ficou descoberto que esta mesma mulher, a dama do CV, ela é presidente de uma associação que cuida de presos, que cuida de traficantes, que cuida de vagabundo que mata policial que está trabalhando. Enquanto isso, eu quero destacar a bela ação do senador Flávio Bolsonaro, que foi um político muito assertivo na sua ação de fazer uma vaquinha onde ele arrecadou já mais de R$1 milhão em apenas 24 horas para as famílias dos policiais. Eu não paro por aqui, quero te mostrar agora o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, que fez mais uma vez história ao participar de uma entrevista ao vivo na televisão, colocando o militante de esquerda travestido de jornalista no seu devido lugar e, por consequência, o próprio Lula. É sempre bom ouvir o doutor Felipe Cury, viu? É muito conhecimento, né? A gente compara a fala do secretário de Polícia Civil com a do presidente da República, por exemplo, que ele diz que a culpa são dos viciados em maconha, né? Então, olha a complexidade. Não é mais maconha e cocaína, é bujão de gás, é sinal de internet, é carvão, é água, é o território. E acompanhe todas as falas do ministro Ricardo Lewandowski. Ele nunca fala sobre isso. Ele não fala sobre barricada e ele não fala sobre território. Parece verdadeiramente que o governo federal desconhece o que acontece no Brasil. Vou dar um exemplo agora do Ceará. Hoje a Polícia Militar do Ceará matou 7 bandidos do Comando Vermelho. Parabéns à Polícia Militar do Ceará. Os bandidos do Ceará estão expulsando os moradores de casa. A gente chama isso de êxodo urbano, deslocamento de guerra. É uma tragédia humanitária. Isso acontece normalmente em Alepo, na Síria, em guerra civil. Você expulsa as pessoas de casa para dominar o território, espalhar o terror. Um jovem de 15 anos, um bandido, ele pista na sua casa, vaza. E você é obrigado a sair. E a Polícia Militar do Ceará fornece uma viatura na sua casa para facilitar a sua mudança. A mesma polícia que te ajuda a sair de casa com segurança, ela não está lá para garantir a sua permanência. Você nunca viu, Thaís, Ricardo Lewandowski falar sobre esse assunto. Essa é a maior vergonha do Brasil hoje, tragédia humanitária. E não são 10 famílias, são centenas de famílias, não só no Ceará, também na Bahia. E parece que esses governadores vão acordar em algum momento e vão dizer para o Ricardo Lewandowski: não é assim que funciona, não é com desencarceramento, sabe? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, qual é a dinâmica verdadeira do perigo que o doutor Felipe Cury disse. O modelo do Rio de Janeiro está se espalhando pelo Brasil de forma muito rápida. O Comando Vermelho está em quase todos os estados, eu acho que em todos os estados hoje, né? Uhum. Essa é uma realidade perigosíssima e é soberania nacional, sim. Mas, infelizmente, alguns jornalistas não estão se aprofundando no tema. Assim como, Thaís, um belo dia o Ricardo Lewandowski disse numa coletiva que segurança pública é obrigação exclusiva dos governadores. Ele disse isso e você pode checar. Bom, pega o artigo 144 da Constituição Federal.
obrigação e dever de todos. O governador não conhece, o Lewandowski, que foi ministro do STF, não conhece a Constituição Federal. Isso é muito perigoso. É um presidente que diz que a culpa é do viciado. E um ministro da Justiça que não conhece o artigo 144. Isso é um perigo que você não imagina. Mas duas questões. Bom, primeiro é a obrigação de dizer que na frase seguinte, aliás, na hora seguinte, o presidente disse que foi uma frase mal colocada. Ele se explicou. Com os usuários. Perfeito. Então é bom dizer isso. É bom por uma questão objetiva. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Era uma questão com a Venezuela, né? Mas é o entendimento de quem não sabe que o tráfico hoje não sobrevive de maconha e cocaína. Dizer que o presidente depois se corrigiu logo em seguida. Não, tudo bem, mas falou uma grande besteira, uma grande irracionalidade, e a gente tem que ter coragem de dizer isso. Porque ele conduz a política do Brasil, tá? Isso, não tem dúvida. Mas precisamos também dizer que ele desmentiu depois, só para ficar claro. Não, hein? Ele falou que não disse aquilo. Foi uma frase, ele não disse, pelo amor de Deus. Ele disse que foi uma frase. Vamos dizer o que ele falou. Foi uma frase mal colocada. Tá bom. E é isso. Ele se explicou. Só para deixar claro. Mas, talvez pressionado pela mídia, viu? Eu não sei, mas a mídia está aí para isso, para pressionar mesmo. Tá bem. Mas talvez o pensamento dele realmente ache que a culpa é do maconheiro, né? Mas tudo bem, mas ok. Até porque essa reunião perde o objeto quando o ministro falta e comete crime de responsabilidade. Isso foi muito claro. Aqui o ministro da Justiça do Brasil comete crime de responsabilidade. Ele acha que ele ainda é ministro supremo do Tribunal Federal, que ele não pode aparecer, ou melhor, que ele pode não aparecer quando julgar que é inconveniente a reunião. E sim, é óbvio que seria inconveniente para ele. Porque as verdades convenientes que levaríamos aqui ao conhecimento do público, as hipocrisias entre as ações do governo e aquilo que se espera de quem defende segurança pública e justiça, a distância é tão grande que seria absolutamente inconveniente para o ministro Lewandowski a sua participação aqui. Mas aqui não é uma questão de conveniência ou de inconveniência, é uma questão de respeito à lei e à democracia. Por isso, senhor presidente, eu acho que ele não vai gostar muito, mas eu vou levar a ideia para o presidente Hugo Mota agora no plenário, que está tendo ordem do dia, para que seja feita uma comissão geral. E acho que esse é um momento bom para o ministro da Justiça e Segurança Pública participar de uma comissão geral. Acho que é um momento muito bom para vir aqui para explicar por que o presidente da República diz que traficante é vítima de usuário. Por que o presidente da República, não sei se está sabendo, Gustavo Gaia, acaba de declarar que o que aconteceu no Rio de Janeiro tem que ser investigado e que foi uma matança. Matança, Lula! Matança, Lewandowski! É o que acontece no Brasil todos os dias. Só no ano passado, quase 50 mil mortes violentas. Isso para não falar na subnotificação de mortes. Isso para não falar, aliás, na falta de esclarecimento de crime de homicídio no Brasil, que é altíssima. Então, senhor presidente, eu fico aqui indignado porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, se tem um ministro que não poderia faltar uma comissão, é o ministro da Justiça. Porque é o primeiro que tem que saber que se deve respeitar a lei. Mas ele tem, infelizmente, um bom precedente. Ou melhor, um péssimo precedente. Que é o do Flávio Dino. O Flávio Dino fez igualzinho. E aí a presidência da Câmara dos Deputados curvou-se ao Poder Executivo. Arthur Lira não tomou a atitude que deveria ter tomado naquele momento, que era ingressar com impeachment no ministro, em nome próprio e em defesa da casa, porque é isso que diz a lei dos crimes de responsabilidade. Agora nós temos uma segunda chance. Espero que, aliás, esta comissão siga unanimemente o que sugere o presidente, o deputado Felipe Barros. E que façamos de forma uníssona esse pedido de impeachment por crime de responsabilidade, porque me parece que esse é o caminho que o presidente Felipe Barros quer adotar. E não é só uma questão de coragem, porque parece que nesse dia tudo é coragem. É uma questão de decência, uma questão de defesa da instituição. Mas eu vou além. Eu acho que é momento do ministro Ricardo Lewandowski ser chamado por uma comissão geral. É nesse momento, aliás, nesse momento que tanto se discute lei antifacção, transformar em organizações terroristas na lei, aquelas que são já organizações terroristas na prática, Comando Vermelho, primeiro comando da capital. No momento em que o presidente da República diz que as vítimas são os traficantes, acho que é um momento bom do ministro Ricardo Lewandowski ser convocado para uma comissão geral. Nessas horas que a gente vê quem consegue ficar agarrado numa cadeira, ou quem cai, porque além de não ter competência, não tem afinidade com o objetivo final da sua função, que no caso do ministro da Justiça e Segurança Pública é justamente cumprir a lei, fazer cumprir a lei e defender a segurança no Brasil, coisas que Lewandowski... Meus amigos, estou passando aqui para combater uma fake news que está ganhando as redes sociais. Ontem mesmo estive no Congresso Nacional e até parlamentares caindo nessa fake news, que teremos o presidente Bolsonaro na Papuda na semana que vem. Gente, isso é fake, tá? O presidente Bolsonaro não irá para Papuda na semana que vem. Eu peço, inclusive, que você propague esse vídeo para a gente estancar essa fake news. Olha só, infelizmente todo mundo sabe que o presidente foi condenado a uma pena injusta de 27 anos de prisão, tá? Desse acórdão, que é uma sentença do colegiado, a defesa dele opôs embargos de declaração. Esse embargo de declaração será publicado, o seu julgamento, só no dia 14. Tá? Então, no dia 14 vem a decisão dos embargos. Qual que é fake news? Ah, vai julgar os embargos agora no início da semana que vem? Não, não. É dia 14. E aí, julgando os embargos, o presidente já vai para Papuda. Não, isso não é assim. Julgando os embargos, ainda caberá
um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse embargos infringentes? Ele é o recurso cabível quando a decisão não for unânime, quando houver alguma divergência. E todo mundo sabe que houve uma divergência, que foi o Fux. Esse recurso, então, se admitido, e ele é admitido pelo relator, esse é o grande problema, eu sei disso, ele leva o caso para o plenário. Só que esse recurso ele tem efeito suspensivo. Então, enquanto o ministro Alexandre de Moraes não decidir se admite ou não esse recurso de embargos infringentes, ainda não inicia o cumprimento da pena. Então, veja, se tem mais de 2 semanas aqui, 3 semanas, pelo menos, tá? Na pior das hipóteses, se o ministro Alexandre de Moraes não admitir esse recurso de embargos infringentes, ele inventou uma tese que não basta uma divergência, que é o Fux, teria que ter 2. Absurdo, o regimento interno não fala isso no artigo 333, mas ele é a lei, então provavelmente ele vai bater no peito e vai falar, não cabe esse recurso, tá? O que acontece? Transitando em julgado, aí inicia a fase de cumprimento da pena. Só que daí inicia a lei de execuções penais. E a lei de execuções penais é aplicada ao presidente Bolsonaro, permitindo que ele continue na prisão domiciliar por questões de saúde. Tá? Então a questão de saúde do presidente Bolsonaro impede que ele vá para Papuda. Então tem muita água para rolar. Eu vim aqui para dizer para vocês que não, Bolsonaro não vai semana que vem para Papuda, tá bom? Por favor, disseminem esse vídeo. Um abraço a todos. Vamos falar agora sobre o esvaziamento da cúpula América Latina-Europa, né? Está programado para esses dias agora um encontro de presidentes de vários países do mundo, particularmente um encontro entre a União Europeia e a CELAC, né? Que são os países do Caribe e da América Latina. Só que está com um problema, porque nem os presidentes da América Latina, nem os presidentes da Europa estão querendo participar desse encontro, porque o encontro é lá em Bogotá, na Colômbia. E o Trump está de olho nessa parada. O Trump, vocês sabem, tem feito uma pressão muito grande sobre a Venezuela e sobre a Colômbia. E o Lula vai. O Lula vai porque o Lula acha que vai conseguir fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia este ano ainda. E eu não tenho certeza que ele vai, não. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é mais uma amostra do que eu falo para vocês. O Lula quer vender como se o Brasil pudesse bater de frente com os Estados Unidos, não porque o Brasil tem o apoio da Europa, não sei o que lá. Basta o Trump dar um alô para o pessoal da Europa, olha só, não quero esse encontro não, porque esse encontro eu não estou gostando dele. O pessoal da Europa não vai, meu amigo, eles não são bobos. Eles próprios, para fechar com o Trump o acordo deles comercial, eles tiveram que rebolar para fechar o acordo comercial com o Trump, eles não vão querer se sacrificar por conta de ajudar Brasil e Colômbia, né? Que vamos combinar, né? São 2 ditaduras de esquerda fracassadas aqui na América Latina a caminho de se tornar novas Venezuelas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por John Smith, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os líderes da União Europeia ignoraram a cúpula com a América Latina para não irritar o Trump. Está aqui, está dito aqui no Valor Econômico, né? Até o momento, apenas 5 líderes europeus, nenhum dos grandes, e 3 líderes latino-americanos e caribenhos confirmaram a presença do encontro. Repara, aqui está falando que os líderes da Europa ignoraram a cúpula, mas na verdade os líderes latino-americanos ignoraram ainda mais, porque a América Latina tem um monte de país, né? Mesmo você considerando a América Latina do México para baixo, né? América Central e América do Sul, tem um monte de países, só 3 aceitaram. E quais são os 3? Brasil, Colômbia e o outro não sei qual que é, mas são só 3. E aqui, ó, a cúpula União Europeia, Comunidade de Estados Latino-Americanos, a CELAC, está sob escrutínio na Europa, já que os Estados Unidos têm como alvo países como a Colômbia, que sediará a cúpula, e a Venezuela, devido a alegações de tráfico de drogas, segundo algumas pessoas familiarizadas com o assunto. Apenas 5 líderes europeus e 3 latino-americanos e caribenhos confirmaram a presença no encontro, segundo a fonte. A reunião acontecerá em Santa Marta, na Colômbia, no dia 9 e 10 de novembro, que é logo agora, esse final de semana agora, né? Domingo e segunda-feira agora, né? E detalhe, isso aqui está no meio da COP30, lembra? A COP30 já começou lá em Belém do Pará, já tem um monte de líder lá, já tem um monte de gente conversando lá, mas parece que a parte mais central da COP é mais para frente, né? Então o Lula ele vai nesse encontro e depois volta para a COP30 em Belém, né? A baixa participação esperada em parte devido à postura cada vez mais agressiva de Washington nas reuniões, disseram as fontes. Trump tem intensificado suas ameaças militares contra a Venezuela
A gente não precisa de fonte e anonimato aqui. Ó. Dizem as fontes que falaram sobre condição de anonimato. Todo mundo sabe que o Trump tem intensificado suas ameaças militares contra a Venezuela e sancionou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Talvez o que a fonte esteja dizendo é que os países da Europa estão com medo de fazer isso. E é o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema dos Estados Unidos usando como arma geopolítica a questão das tarifas, né? Ah, é injusto. Eu também acho que é injusto. Eu acho que tarifa é uma coisa ruim. O Trump está punindo os próprios cidadãos americanos com tarifas. É terrível tarifa. Mas a verdade é a seguinte, o Trump está usando isso como arma geopolítica, né? E essa pressão que ele consegue colocar sobre a Europa e sobre vários outros países gera problemas de fato. Um porta-voz da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário. Junto à União Europeia e a CELAC representam 50 países e 21% do PIB global. Eu acho engraçado, o pessoal gosta de falar isso, né? Nos BRICS, então não, porque os BRICS são não sei quantos por cento da população do mundo e da economia global e não sei o que lá, mas ninguém tem a força dos Estados Unidos, meu amigo, nem se juntando esse pessoal todo. Até porque não são um acordo único, né? Ou seja, acontece exatamente o que a gente tem visto acontecer. A Europa prefere sacrificar a CELAC para fechar com os Estados Unidos. Não querem comprar confusão, né? Aqui, ó, separadamente, a União Europeia espera finalizar um acordo comercial há muito tempo adiado com o Mercosul até o final do ano, né? Esse acordo, que vocês lembram, foi assinado pelo Bolsonaro, na época do Bolsonaro, mas daí a imprensa brasileira jogou contra para não aceitarem o acordo, para a Europa recusar o acordo por conta de que não queria que o Bolsonaro tivesse uma vitória assinando esse acordo com a União Europeia, né? Aí depois o Lula disse que ele assinou o acordo, era basicamente o mesmo acordo, né? Trouxeram de volta o acordo. Aí agora parece que está difícil por conta da oposição de fazendeiros europeus a assinatura desse acordo lá na Europa, né? Lula promete fechar o acordo da União Europeia ainda este ano. Por que ainda este ano? Porque o Lula, neste momento, é o presidente do Mercosul. O Mercosul tem uma presidência rotativa e a presidência do Lula no Mercosul vai até o final deste ano. A partir do ano que vem, começa a presidência do Paraguai. Então o Lula quer fechar esse ano ainda esse acordo da União Europeia por motivos puramente políticos, para poder dizer que foi ele que assinou e coisa e tal, sendo que, na verdade, quem assinou esse acordo foi o Bolsonaro. Esse acordo já estava assinado desde a época do Bolsonaro, todo mundo sabe disso. É que depois a imprensa brasileira fez campanha junto com a imprensa europeia para bloquearem a parada toda, conseguiram bloquear esse negócio. Agora estão tentando assinar de novo o mesmo acordo assinado 2 vezes, né? Aqui, ó, à espera do acordo com a União Europeia, o governo Lula estuda adiar a cúpula do Mercosul. Por que isso? Porque, em tese, uma vez que a União Europeia aceite esse acordo, ele tem que ser aceito também pela cúpula do Mercosul. Está prevista já um encontro da cúpula do Mercosul no início de dezembro. Aí o que o Lula está querendo fazer? Está querendo adiar essa cúpula por tempo indeterminado para esperar os europeus assinarem um acordo para poder assinar nesse no Mercosul e o Lula poder vender que foi ele que fechou esse acordo. De novo, o acordo já estava assinado desde a época do Bolsonaro, né? E o Lula está indo nesse encontro lá da CELAC, ele espera conversar com os líderes da Europa também na COP30 para tentar fechar esse acordo. O problema é que para fechar esse acordo precisa de uma votação no Parlamento Europeu, que agora está mais de direita do que era antes. Então vai ser difícil passar isso. Não estou dizendo que seja impossível, talvez o Lula consiga convencer o pessoal lá da Europa. Seria uma coisa ótima, tá? Se passar esse acordo é ótimo para o Brasil, é ótimo para a Europa também, né? É ruim para os agricultores da Europa e é ruim para os industriais do Brasil. Por quê? Porque vai ficar muito mais barato para nós aqui no Brasil comprarmos coisas industrializadas da Europa, o que significa que os industriais aqui no Brasil vão ter problemas e, da mesma forma, lá na Europa vai ficar muito mais barato para eles comprarem produtos agrícolas do Brasil. Os agricultores europeus vão sofrer com isso. Mas no final das contas é o que eu falo, quanto mais troca voluntária você tiver, melhor. Só que qual que é o problema que você tem neste momento? O problema é o Trump. O Trump está botando pressão na Venezuela, está botando pressão na Colômbia e está botando pressão no Brasil também. E na Europa, colocou pressão na Europa também. A Europa teve que rebolar para conseguir fechar um acordo comercial para evitar sanções dos Estados Unidos. E veja, por mais que esse acordo seja bom para a Europa, não pode ser tão bom quanto as vendas da Europa para os Estados Unidos, que é uma quantidade muito maior, é um mercado muito maior, o mercado americano muito mais rico, que consome muito mais produtos industrializados do que o Brasil poderia consumir no final das contas. Então esse é o problema dessa diplomacia canhota que o pessoal quer fazer aqui no Brasil. Tivesse deixado o acordo original vingar na época do Bolsonaro, não tivesse a imprensa brasileira procurado os esquerdistas da Europa para protestar contra a aprovação do acordo lá na Europa, né, para melar o acordo lá na Europa,
esse acordo teria sido assinado na época do Bolsonaro, a gente já estaria numa situação muito melhor agora. Mas, sabe como é que é? Eles não queriam dar este presente para o Bolsonaro, né? Embora tenha sido o Paulo Guedes e o Bolsonaro que tenham fechado esse acordo, e agora estão rebolando e não conseguem assinar com a Europa. Estão numa situação muito mais difícil agora com a pressão contrária do Trump. Chega a ser engraçado ver o Lula tentando fazer isso sair e achando ainda que vai ter acordo com os Estados Unidos. Pode ter acordo com os Estados Unidos. Aliás, eu torço para que tenha acordo com os Estados Unidos. A questão toda é, cadê a contrapartida do Lula? A gente tem a informação agora que o STF divulgou o acórdão daquele voto absurdo com relação à censura na internet. Basicamente, uma legislação da internet inteira foi votada agora, que não foi votada, né? Foi decretada pelo STF de forma ofício, né? De forma ilegal de verdade, né? Inconstitucional, porque não foi votada pelo Congresso. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas, mais uma vez, isso daí é uma coisa que vai contra o interesse do povo brasileiro, que ninguém quer essa censura, e vai contra também o que o Trump espera aqui para favorecimento das empresas de Big Tech aqui no Brasil, né? Então, na verdade, a gente está caminhando para o caminho contrário. Estamos caminhando em direção à Venezuela. O fato é esse. O Lula está achando que a gente vai ser aceito pelo mundo nesse caminho Venezuela que a gente está seguindo. Eu acho que... Moraes vai se reunir com ONG presidida por advogado de líder do CV. Uma organização presidida pela advogada Flávia Flores, conhecida por ter atuado na defesa de Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, participará nesta quarta-feira de uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. O encontro abordará os desdobramentos da mega operação policial realizada no Rio de Janeiro, que resultou em ao menos 121 mortes. De acordo com Flores, o encontro foi solicitado pelo Instituto Anjos da Liberdade, entidade que ela preside. O objetivo, segundo a advogada, é apresentar um dossiê que denuncia supostas práticas de tortura cometidas durante a operação. A audiência será conduzida dentro do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental das favelas, atualmente sob relatoria de Moraes. Depois de todas essas informações vindo direto dos Estados Unidos, onde o presidente norte-americano vai usar a sua força militar para acabar com esses terroristas, uma ligação de Alexandre de Moraes com o PCC, criminosos, já está na mesa do presidente norte-americano. Isso mesmo, os dias do ministro Alexandre de Moraes estão contados. O impeachment dele passando, sendo aprovado, ele não tem nenhuma lei para poder proteger ele, é cadeia, aonde o próprio Estados Unidos, com as suas forças militares, podem colocar todos aqueles que estão ligados com narcoterroristas, criminosos de alta patente, que é PCC, Comando Vermelho, na cadeia. E parece que o chefão disso tudo é esse cara que está na sua tela, aonde ligações com criminosos estão passando o limite, e o povo brasileiro, onde a aprovação já mostrou pesquisa aí mostrando, onde o povo brasileiro quer sim o fim desses narcoterroristas que estão colocando a vida de pessoas de bem em perigo. E o nome do ministro Alexandre de Moraes está então no radar do presidente norte-americano Trump.